Olá, esse é o trabalho da disciplina Restauração e Recuperação Ambiental, onde trouxemos o plano de recuperação de área degradada na Prefeitura Municipal Buraco do Boi, elaborado por Marques. Esse grupo é composto pelos discentes Ana, Carolina, Júlio e Thaís Salatiel. Com o aumento da expansão urbana, aumenta também a proporção à degradação ambiental, e como resultado, pode-se observar que processos geomorfológicos são alterados, ocasionando assim processos erosivos como ravinas e vassourocas, bem como deslizamentos de terra também. A erosão, ela se situa entre os mais sérios problemas que o homem vem enfrentando na atualidade e principalmente pelo aumento constante e progressivo das áreas atingidas, sejam elas urbanas ou rurais, além das alterações também nos recursos hídricos. Então, esse relatório, publicado pelo Laboratório de Progeologia da Universidade Federal de Sergipe, menciona que o Buraco do Boi é uma vassouroca gerada por ação da água da chuva e do escoamento superficial das águas pluviais. Em áreas urbanizadas, é comum observar esse tipo de problema, o qual decorre de uma drenagem realizada de forma ineficiente e mesmo de escoamentos irregulares também. Então, diante desse exposto, do exposto, o presente plano de recuperação de área degradada, ele propõe soluções para a recuperação ambiental da área conhecida como Buraco do Boi, como um intuito de restaurar a área e impedir a evolução de processos erosivos, dando assim uma ênfase à contenção da vassourocca. No desenvolvimento, nós vamos falar sobre as principais causas e as consequências desse processo degradativo que ocorreu nessa localidade. Nessa primeira parte, a gente optou por analisar alguns trabalhos que o próprio projeto ele trouxe e com relação a esse tema, dessa localidade. E o primeiro trabalho ele disse que o buraco do boi ele corresponde a uma bossoroca ou vossoroca formada pela erosão. E essa erosão ela foi gerada pela ação da água, da chuva e também do escoamento superficial das águas pluviais, onde nessa localidade existia uma boca de lobo que contribuiu para que a erosão acontecesse. Um segundo tema que foi abordado também nesses trabalhos foi que o setor de deslizamento ele foi provocado por uma erosão muito intensa em drenagem natural, que se caracterizou e se estendeu por cerca de 100 metros e com uma profundidade de 50 metros. A erosão ela também se deu pela canalização e concentração do escoamento urbano para a drenagem afetada através de uma manilha. Então, essa provável evolução da erosão, aumentando a sua extensão, ela tinha riscos de destruição, até mesmo das próprias manilhas, de escoamento da água, e poderia também atingir diversas moradias, bem como uma rua principal da cidade. E a erosão ela foi fruto de uma drenagem que passava por um terreno particular, por uma propriedade particular, e desaguava nesse terreno e também escorria para outras propriedades, aumentando assim a extensão da erosão, caracterizando por uma erosão muito profunda e também extensa. O processo de vassourocamento que atinge o terreno a ser recuperado foi ocasionado por fatores antrópicos que, somados aos fatores naturais, aceleraram o processo de degradação da área. Dentre os fatores naturais, nós temos a área afetada pela erosão, que está assentada sobre litologias de formação barreiras, que tem como características rochas sedimentares de baixa resistência a processos erosivos. O clima, onde o município ele está inserido em uma região de clima seco e subúmido, com chuvas concentradas em alguns meses do ano. E o relevo, onde a área em que a vossoroca se formou, ela é caracterizada em sua maior parte por terreno inclinado, como face de morro. Então, tais características do relevo, mais a geologia, mais o clima da região, favoreceram então a deflagração de processos erosivos. Os fatores antrópicos, como o uso e ocupação do solo,
nos apresenta a cidade de Divina Pastora, localizada em topos de morro, com impermeabilização do solo, supressão de grande parte da vegetação que era utilizada para o uso agrícola e, como consequência disso, a exposição desses solos e sedimentos às intempéries. A drenagem urbana mal planejada e executada, onde a drenagem das águas pluviais ela é feita por uma rede que deságua justamente na área afetada, sendo este o principal causador do processo de vosorocamento. E a ausência de ações corretivas. Foi observado que não houve execução de obras para melhorar a eficiência da drenagem da área, como também houve ausência de medidas para a contenção dos processos erosivos, contribuindo para a evolução da vossoroca. Como consequência do processo degradativos, nós percebemos que a degradação causada pela vossoroca teve origem relacionada às ações antrópicas e impactou negativamente o meio ambiente da região. Dentre os principais efeitos e impactos, nós temos o meio físico, onde ocorreu a erosão da drenagem natural, com o carreamento de sedimentos em direção a cursos d'água existentes na área, a exposição do solo e as intempéries, ocasionando o surgimento de novos processos erosivos, além da perda do solo fértil, a alteração do relevo natural e impacto paisagístico, possível alteração da dinâmica das águas subterrâneas, devido à profundidade da incisão erosiva. No meio biótico, nós tivemos a destruição do habitat natural, redução da biodiversidade local, e no meio socioeconômico, riscos de acidentes nas áreas da vossoroca, possibilidade de ocorrência de evento destrutivo em área urbana, caso a vossoroca avançasse para a cidade, e o impacto negativo sobre as contas municipais, uma vez que a evolução do processo erosivo poderá encarecer ainda mais o processo de recuperação da área degradada. Continuando, nós vamos apontar algumas estratégias para a restauração e recuperação florestal e ambiental do local, no caso, o município de Divina Pastora, na área localizada e conhecida como Buraco do Boi. Foi elaborado um plano de recuperação dessa área que foi degradada, porém, antes do início da recuperação, é necessário a execução de obras para alterar o sistema de drenagem. Deve ser feita limpeza e remoção dos resíduos sólidos e também a desapropriação de imóveis localizados nas áreas que serão recuperadas. Como estratégia, nós podemos citar: primeiro, o levantamento topográfico, que visa a obtenção de dados planaltimétricos para a elaboração dos projetos de drenagem e contenção. Segundo, a recomposição topográfica, por meio de reconformação do terreno para a posterior recuperação. Terceiro, contenção da erosão na área montante. Então, sugere-se a construção de um muro de gabião de frente à cabeceira da vossoroca. Quarto, obras de drenagem. Quinto, revegetação por hidrossemeadura, uma vez que nessa área os talus naturais eles estão sujeitos à movimentação de massa. Então, além de possibilitar o deslocamento dessa massa, a ausência de cobertura vegetal pode contribuir para outros danos, como a deflagração de processos erosivos. Uma outra estratégia é a recomposição florestal, onde algumas práticas podem ser adotadas para a recuperação das áreas degradadas, como o plantio de mudas, semeadura direta e regeneração natural da vegetação. Além dessas estratégias, nós podemos citar mais duas, que é o monitoramento do meio físico e o monitoramento do meio biótico. Então, o monitoramento do meio físico ele deverá ser feito durante e após os trabalhos de recuperação, com o objetivo geral de analisar a eficácia dos procedimentos adotados e identificar eventuais problemas durante o serviço de recuperação. E como que vai acontecer esse monitoramento do meio físico? Por meio de realização de vistorias semanais, análise visual, emissão de relatórios fotográficos, monitoramento dos processos erosivos, instalação de dispositivos para monitorar esses processos erosivos, principalmente na cabeceira da vossoroca, e após a recuperação dessa área, a realização de vistorias ela deve continuar de forma a contribuir para esse monitoramento, visando exatamente a identificação
de eventuais problemas que possam ainda ocorrer. Já no monitoramento do meio biótico, esse acompanhamento do desenvolvimento da cobertura vegetal ele deve ser feito até que se dê a consolidação das plantas após a aplicação da hidrossemeadura. Então, o monitoramento ele vai implicar em visitas periódicas para o acompanhamento antes e depois da execução do plantio, onde a manutenção ela vai requerer a resolução de possíveis problemas que possam decorrer por ocasião da implantação e também após o plantio. Concluindo então nosso trabalho, é importante observar que o plano vem destacar a necessidade de intervenções urgentes para conter a erosão e estabilizar a área, pois sabemos que a degradação ela é causada principalmente pela drenagem inadequada das águas pluviais, como já vimos anteriormente. Então, se espera que haja o controle da erosão com implementação de obras de drenagem e reconformação do terreno para estabilizar os taludes e prevenir novos processos erosivos. Também a recuperação da vegetação com plantios de espécies nativas e exóticas para restaurar a cobertura vegetal e aumentar a biodiversidade local. Também visa a melhoria da qualidade hídrica, com a redução do carreamento de sedimentos para cursos d'água, melhorando a qualidade da água na bacia do rio Sergipe. E também a segurança e infraestrutura, com a redução dos riscos de acidentes e danos às propriedades próximas, além, claro, de melhorar na infraestrutura tanto urbana quanto rural da área afetada. E como resultado esperado, de forma geral, é realmente a implementação das medidas propostas de restaurar a área degradada e visando prevenir novos processos erosivos e melhorar a segurança e qualidade de vida dos moradores próximos. E essa é a nossa referência bibliográfica, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada, Buraco do Boi, Prefeitura Municipal de Divina Pastora, por Marques Consultoria Ambiental. E é isso. Muito obrigada.